Olá, sejam todos bem-vindos a mais um episódio do nosso programa Ao Vivo e Diário, a melhor família do mundo. E aí, pessoal, tudo bem? Se vocês estiverem me vendo bem, me ouvindo bem, avisem aí através dos comentários. Então, hoje eu vou falar sobre o assunto dos estudos. Então, muita gente tem me perguntado, né, sobre como estudar, né? Muita gente tem perguntado como estudar, qual que é o melhor método de estudar, qual que é o melhor método de estudo, qual que é a melhor técnica de estudo. Doutor, eu tô no concurso aqui, vou fazer um concurso, então como é que eu estudo bem? Doutor Ítalo, eu preciso educar melhor meus filhos, como é que eu consigo ganhar ritmo de estudo? Doutor Ítalo, eu agora quero saber mais sobre alta cultura, como é que eu mergulho aqui no assunto dos estudos? São perguntas muito frequentes, né, aqui no direct do Instagram. Eu recebo isso toda hora, né, todo instante eu recebo isso. Talvez vocês, né, saibam que eu sou uma pessoa que tem uma vida de estudo com uma certa constância já há alguns anos. Talvez vocês estejam olhando aqui os livros e está tudo sempre bagunçado, então vocês devem imaginar, pô, doutor, eu não uso o livro só para enfeitar, não tá que nem aquele meu amigo, né, que foi montar o consultório dele, chegou lá no sebo e perguntou assim, quanto é que tá o livro? Aí o dono lá, o vendedor do sebo lá, perguntou para ele, mas qual livro você quer? Ele falou, não, eu quero saber quanto é que tá 1 metro de livro, né? O cara queria, na verdade, comprar 1 metro de livro, 2 metros de livro, para poder botar lá na prateleira dele. Ele não queria nem saber o que tinha dentro do livro. Não é o caso aqui. Aqui a gente, em geral, lê, consulta, né, etc. Os livros. Então, talvez por isso vocês me perguntem tanto sobre esse assunto da vida de estudos. E eu acho que a vida de estudos é algo realmente muito importante a gente parar para falar um pouco aqui sobre ela. Por quê? Porque a gente tem falado muito aqui, né, sobre a vida da responsabilidade, sobre a vida do compromisso. Ontem, inclusive, eu parecia, né, até que eu estava fazendo uma ode contra os estudos, estava cantando um hino contra os estudos, e não é nada disso, não estava falando nada só contra os estudos, estava querendo dizer o seguinte, o estudo desconectado da realidade, ele pode ser absolutamente prejudicial, porque ele pode ser muito alienante, ele pode te prender, inclusive, num universo de fantasia. Ele pode se tornar ali uma estrutura quase que psicótica para o teu funcionamento. Por quê? Porque você não vai furar, você não vai entrar na realidade. Então, hoje eu queria falar com vocês um pouco sobre método de estudo, e na verdade é um método bastante frustrante, né? O método de estudo que eu tenho para apresentar para vocês, ele é rigorosamente frustrante. Por quê? Porque, veja bem, a gente pode pegar uma série, né, de livros falando sobre métodos de estudo, sobre técnicas de estudo. Então, existem livros que falam assim, como ler um livro, né? Tem um livro do Adler, né? Como ler um livro, então livros da arte de estudar, então livros sobre memorização, né? Eu vou falar para vocês uma coisa, pessoal, olha só, sou psiquiatra, né? Eu estou nesse assunto já tem um tempo, né? Eu mesmo já peguei uma série dessas literaturas, peguei uma série desses livros sobre técnica, sobre método, então métodos de resumo. Tem o pessoal que adora o assunto de mapas conceituais, não sei se vocês já ouviram falar sobre isso, né, sobre o mapa conceitual. Então, o mapa conceitual, você pega ali, né, uma palavra-chave, uma ideia-chave, e você vai ramificando ideias periféricas de tal modo que você visualmente você consiga pegar o todo daquela matéria, o todo daquele livro, né? Você consiga pegar o todo daquele assunto só de olhar depois. Isso é uma técnica de fichamento, né? Mas não é propriamente uma técnica de memorização, não é propriamente uma técnica de estudo, tá? Então, o que eu vou falar para vocês aqui hoje é rigorosamente frustrante. É rigorosamente frustrante, tá bom? Mas fica aí porque é bom vocês saberem disso, porque aí também é bom. A frustração é boa, porque tira expectativa naquilo que não pode se concretizar. Quando a gente começa a ter expectativa demais em algo que não vai se concretizar, né, a gente fica com uma esperança vã, com uma esperança tola. A gente acaba se frustrando muito mais lá na frente. Então é melhor se frustrar logo no início, né? A gente se frustra logo no início, para a gente poder pisar naquelas terras, naquele território sólido, naquele território que de fato vai poder levar a gente para algum lugar. Então, uma coisa importante sobre o método de estudo é isso. Vocês vão fazer leituras, vocês vão ler, né, livros. Por exemplo, esse livro eu acho muito engraçado, o título desse livro, né? Como ler um livro. Ora, se você não sabe como ler um livro, como é que você vai estar lendo aquele primeiro livro ali, né? Já tem um erro, né, um erro fundamental ali no assunto, né? Não dá para fazer, né? Já começa com uma petição de princípio ali, já tem um erro tautológico no início, já não dá para continuar. Porque, bem, se eu não sei ler um livro, se aquele livro vai me ensinar a ler livro, como é que eu vou ler aquele livro que ainda não me ensinou a ler o livro? Então já tem um problema aí, né? Isso já para a gente começar a falar que essas técnicas, elas prometem demais, né? E entregam muito pouco. Qual que é o método? Aqui que está o ponto, né? Vem aqui comigo agora. Qual que é o método? Qual que é o único método que rigorosamente funciona? Só tem um método, só tem um único método, só tem uma única coisa que vai fazer com que você estude, você fixe, né? Fixe na sua mente, no seu coração,
né? Fixe ali no teu coração, na tua mente, né? O que você aprendeu, o que você acabou de estudar. Só tem uma coisa que faz isso, né? Que é chama-se interesse. Chama-se interesse. Eu sei que isso é muito frustrante. É muito frustrante. Fala assim, doutor Ítalo, eu preciso estudar aqui para o meu mestrado, né? O funcionamento bioquímico de células de um peixe que só tem lá na Nova Zelândia. Como é que eu consigo estudar isso aqui? Eu falei, meu filho, se você não se interessa por peixes que moram na Nova Zelândia, que vivem na Nova Zelândia, e se você não se interessa pelas células dele, se você não se interessa pela bioquímica das células dele, você não vai conseguir estudar aquilo. É um esforço simplesmente de memorização. Aquilo ali não é propriamente estudo. Aquilo ali é um esforço de reter na tua memória de curto prazo um conteúdo que você precisa para fazer uma prova, um conteúdo que você precisa para passar no concurso. Então, a primeira coisa que a gente tem que entender é que é o seguinte, olha só, um concurseiro, né, uma pessoa que está estudando para concurso, ela não tem que ter na cabeça dela o fetiche de gostar de estudar. Preste atenção. Você não tem que gostar de estudar. Você tem que visualizar o que você quer. Você quer o quê? Passar naquele concurso. Você quer aquele salário, você quer aquele cargo, você quer aquele emprego. É por isso que você estuda. Você não está estudando para aprender. Tá entendendo? Veja bem, um estudo de concurso, ele é um estudo que não diz nada para você. Você não quer saber daquilo, você só tem que decorar aquela meia dúzia de leis, aquela meia dúzia de normas. Você tem que decorar isso, é só isso que você precisa fazer. Para com essa história. Estudar, preste atenção, pessoal, estudar não é gostoso. Estudar não é gostoso. Mesmo para quem tem prática de anos de estudo. Veja bem, pessoal, eu estudo rigorosamente todos os dias. Eu estudo todos os dias. Dá para mim é quase que um ato sagrado. Eu paro para estudar, tá? Estudo ali, né? Às vezes eu consigo estudar só meia hora, é muito pouco, né? Mas a maior parte do dia eu consigo estudar uma hora e meia, 2 horas, no mínimo, tá? Eu vou dizer para vocês, é todo esse ritmo há anos. É ruim. Todas as vezes que eu paro para estudar, é ruim, é desconfortável, não é gostoso. Essa é a primeira coisa que tem que entrar na nossa cabeça. Se você está esperando ter uma boa sensação para sentar o bumbum na sua cadeirinha, abrir o seu livrinho e começar a estudar, desiste, esquece. Gostoso é comer torta de limão. Não é gostoso estudar. Primeira coisa que tem que ter na tua cabeça. Não vou conseguir te dar uma técnica de estudo que vai fazer com que aquilo se torne um ato prazeroso. Não tem como. Depois, o que é pior, você tem que conseguir separar na tua cabeça aquilo que você está estudando por uma funcionalidade. Olha só, estudar para passar no vestibular tem uma função. Estudar os livros da Charlotte Mason para você aprender a ser uma mamãe homeschooler é outra função. São tipos de estudos distintos, diferentes. Não dá para ser igual, não dá para abordar igual os temas. Não dá, tá bom? Então, uma coisa é, por exemplo, eu estudar para uma prova de título. Outra coisa é eu estudar uma disciplina ali da minha matéria. Não, por exemplo, vou estudar para a prova de título em ortopedia. Rapaz, você vai ter que decorar um monte de coisa ali, um monte de coisa que você vai esquecer daqui a pouco. Você não precisa daquilo. Outra coisa é um ortopedista começar a estudar, por exemplo, geopolítica, começar a estudar, por exemplo, religião, começar a estudar filosofia. São assuntos diferentes, não entra no mesmo lugar, você está entendendo? Então tem que fazer essa primeira distinção. O estudo funcional, ou seja, aquele estudo para passar em prova, aquele estudo para passar em concurso, aquele estudo para apresentar numa reunião, é uma coisa, aquilo ali não é gostoso e você não precisa ter interesse. Você precisa simplesmente saber que você precisa de uma disciplina de memorização. Ponto. Não tenha outras expectativas. Não tem outras expectativas. A primeira coisa é sentar na sua cadeira, sem expectativas de aprender. Preste atenção no que eu vou falar, porque isso aqui é importante. Quando você está estudando para um vestibular, para um concurso jurídico, para um concurso da tua área, para uma prova de título, né? Você tem que saber o seguinte, olha só. Esse é aquele tipo de conteúdo que eu posso esquecer no primeiro xixi que eu fizer no vaso. Esse conteúdo vai sair com um xixi assim que eu fizer? Beleza. Tem conteúdo que é exatamente isso. E é assim que você tem que encarar. Fala, cara, então o que você tem que fazer é reter por mais tempo. Eu não preciso entender, eu preciso só decorar. Essa é uma outra coisa importante também. Nem tudo que você estuda, nem tudo que você lê, nem tudo que você visualiza, nem tudo que você ouve, você precisa entender. Tem coisas que você só precisa decorar. Ponto. Isso aqui já resolve metade dos problemas de estudo funcional para concurso, de estudo funcional para o diabo, para mestrado, doutorado, pós-graduação. Tem coisa que você vai sentar ali, vai pegar teu livro ali de microeconomia, se você não tem interesse naquilo, meu amigo, você vai ler aquilo, vai decorar, vai fazer um resuminho e você vai para a prova com tudo decorado. Pronto, passou a prova, vida que segue. Acabou. Não tem que ficar pensando naquilo. Tá entendendo? Esquece. Aquilo ali só vai
te trazer problema, só vai ocupar ali atenção, vai te dar uma certa preocupação na tua cabeça. Não precisa reter aquilo, não. Tá entendendo? Tem que jogar fora mesmo. Agora, joga fora mesmo, não é nenhum. É que não é perda de tempo, você tá entendendo? Ah, Ítalo, mas eu perdi um tempão estudando aquilo. Ah, não, você tá investindo, né? Porque você quer o título. Você tá investindo porque você quer o dinheiro do concurso. É isso que você tem que pensar. Pronto, acabou. Agora, o que a gente chama propriamente de estudo, o que a gente chama propriamente de cultura, o que a gente chama propriamente de vida superior, vida intelectual, né? É outra coisa, é outra coisa. Aí não, aí você só vai conseguir fazer se você tiver interesse. E não há outro motivo para você estudar se você não tem interesse. Você tá entendendo? E é por isso que é muito difícil criança e adolescente estudar. Por quê? Porque criança e adolescente não está visualizando bem que o estudo para aquela prova vai trazer. Não está visualizando, você tá entendendo? Então, se você, uma criança vai estudar para a prova de português, não é isso? Para que ela quer estudar para aquilo? Ela não entende para que ela precisa estudar para aquele negócio. Tá entendendo? Então, por isso que é difícil botar a criança para estudar. É muito difícil botar a criança para estudar por isso, né? Porque a criança não está visualizando. E aquele não é o tipo de conteúdo que é um conteúdo que ela quer aprender, que ela tem interesse em aprender. Então é difícil mesmo, para começar isso. É difícil mesmo, né? É difícil mesmo. Então o que você tem que explicar para a criança? Olha só, aqui o legal é decorar. O jogo aqui é decorar. Vamos testar sua memória, vamos testar sua capacidade de memória. Você põe um desafio para a criança, um desafio para adolescente, com aquilo que de fato é. De fato é. Ora, qual que é a relevância de uma criança aprender fórmula de Bhaskara? Nenhuma, a menos que seja, esse aqui é um exercício de decoreba. Decora esse negócio aí, aprende a fazer. Tá entendendo? Agora, quando a gente entra na vida adulta, a gente quer manter a nossa vida de estudos, né? Quer manter a nossa vida de estudos, a primeira coisa que a gente tem que ter na nossa cabeça é, ó, eu preciso estudar, eu tenho interesse no estudo, eu tenho interesse nessa disciplina. Isso é uma coisa. Então, olha só, o verdadeiro método de estudo chama-se sinceridade. O único método de estudo que funciona é a sinceridade do teu coração. Se você sinceramente precisa aprender aquilo, você precisa aprender porque você está vendo o teu filho crescer e você quer saber como educá-lo melhor. Sinceramente, você quer aprender o conteúdo dos livros da Catherine Lecuyer? Você sinceramente quer aprender o que a Charlotte Mason quer te transmitir? Você sinceramente quer aprender o assunto dos 4 temperamentos que o Dr. Ítalo está falando? Ora, então você vai sentar e você tem motivo para estudar. Agora, não se confunda, não vai ser gostoso. Você vai sentar para ler, você vai sentar para estudar o que a Catherine está te contando, o que o Dr. Ítalo está te contando, o que a Charlotte Mason está te contando, e você vai achar ruim estar ali sentado. É assim mesmo. Não é gostoso. Sentar para estudar é chato para burro. É ruim, é incômodo. Dói a coluna, dói as costas, dá fome, dá vontade de fazer xixi, dá vontade de tirar a espinha, dá vontade de você, né, mexer no cabelo, dá vontade de fazer tudo, menos de estudar. É assim mesmo. É assim mesmo. Não é diferente disso. É assim para mim, é assim para você, é assim para qualquer pessoa. Não é bom estudar. É que uma hora, assim como tudo, em algum momento você se acostuma com aquele incômodo. Você não reclama mais. Volta aqui ao assunto de não reclamar. Você acha que eu gosto de sentar para estudar? Estou lendo aqui, estou relendo aqui o livro do René Girard aqui. Já li, tá tendo que ler de novo essa porcaria, que isso é chato. Porra, você achou que eu queria estar lendo? Não, eu queria estar comendo torta de limão, queria estar jogando futebol, queria estar fazendo outra coisa, queria estar com meu... Não, mas você tem que sentar e tem que estudar. Só que esse incômodo, em algum momento, você se acostuma a ele. A única coisa que é possível fazer é você se acostumar com o incômodo. Mas o incômodo continua ali. O incômodo continua. Ele aparece e reaparece e está ali de novo. Você está entendendo? Isso é bom. Por quê? Porque você está lendo, porque você tem um interesse verdadeiro, não porque aquilo te aparece como uma facilidade. Algumas pessoas vão ter mais facilidade de ler. Mas tô nem aí, porque o problema é o seguinte, não é o que você lê. É o que o teu coração está absorvendo do que você está lendo. Você está entendendo? Não é quanto você lê, não é o que você lê, mas é a tua sinceridade. É a tua sinceridade em estar ali. É a sinceridade do teu coração. Só a sinceridade aumenta a inteligência. Só a sinceridade aumenta a QI. Só a sinceridade aumenta a QI. Só a sinceridade vai te deixar mais apto, mais disposto, mais perspicaz. Se você não é uma pessoa sincera, se você está entrando no estudo superior, se você está entrando no estudo com treta, você está entrando no estudo para refutar, você está entrando no estudo para ser o gostosão, você vai ficar mais burro, porque você vai ficar chato. Você vai ficar uma pessoa chata, você vai achar que sabe, você não sabe coisa nenhuma. Então é a sinceridade do coração que tem que te conduzir. Tem que te conduzir. Então, tá todo mundo aqui falando, né, que é lindo e maravilhoso estudar Charlotte Mason, porque ela é uma homeschooler, ela é ótima, ela vai ensinar método de educação. Beleza. Só que se o teu coração está em outro assunto, teu coração está na religião, teu coração está na macroeconomia, teu coração está na bioquímica molecular,
você vai ter que estudar essa coisa. Porque isso vai te deixar mais inteligente, preste atenção, para todo o resto. E não o contrário. Você vai ficar mais inteligente para tudo. Quando a sinceridade do teu coração encontra um objeto de estudo e você consegue se debruçar ali e entender, e estudar, e permanecer naquele conteúdo, você fica mais inteligente em todos os domínios da vida, em todos os aspectos. Por quê? Porque você está dando alimento para a sinceridade, que alimenta o teu interesse. E isso ali fica se retroalimentando, você vai fortalecendo o teu caráter, você fortalece a tua vida moral, porque você está exercitando a sinceridade. Quando você entra no estudo, presta atenção, quando você entra no estudo de costas, quando você entra no estudo para refutar, para ser o gostosão, você está exercitando não a sinceridade, mas a falsidade, a vaidade. É óbvio que a tua vida moral vai piorar. É óbvio que você vai ficar pior. É óbvio. Você até vai saber meia dúzia de coisas a mais do que o cara da esquina. Você até vai saber meia dúzia de mais do que a tua professora. Até do que a tua professora. Mas você se torna uma pessoa pior. Você está entendendo? Pior. E aqui a gente começa a imaginar, a pensar nisso. Olha só. Onde é que está o meu interesse? De que coisas eu gosto? Que coisas eu gosto? Que coisa eu tenho interesse? Quando eu entro numa livraria, para onde é que vai meu olho? O meu olho vai para fotografia. Vai lá então na fotografia. Meu olho não vai a lugar nenhum. Meu olho vai no café. Né? Eu ando na livraria, que eu gosto mesmo da cafeteria. Eu gosto de sentar para comer um. Então você pega um livro de café e vai dar uma olhada no café. Isso se você quiser ter vida intelectual. Tem gente que não precisa de vida intelectual. Tem gente que não quer ter vida intelectual. Tem gente que precisa da vida prática. Você está entendendo? E aqui, esse é o ponto. A vida intelectual, ela só tem sentido, ela só tem força se ela está unida à vida prática. E veja só, a vida prática não necessariamente é uma vida operacional, mas é a vida prática no sentido de que tem uma conexão verdadeira com o teu coração, verdadeira com teus interesses. E não está apenas ali no campo das ideias, não está apenas ali no campo das abstrações. Isso é bobeira, isso é palhaçada, isso funciona para te piorar, para paralisar a tua vida. Mesmo os intelectuais que estão ouvindo aqui esse assunto, tem que fazer um exame diário. Se aqueles livros que você está lendo porque tem uma conexão com uma necessidade do teu coração, com a sinceridade. Senão você está estudando com o método errado. Aí você fala assim, Ítalo, então você está lendo aí, né? Você está lendo sobre psicanálise, porque você tem um coração na psicanálise. Óbvio que meu coração não está na psicanálise, mas eu preciso conhecer aquilo. Eu preciso conhecer aquele assunto, porque eu estou lidando com isso todo santo dia. Todo santo dia eu lido com isso. Eu recebo pessoas que vieram da psicanálise, eu converso com psicanalistas, eu formo gente. Então, mesmo que o assunto não me interessa, mas a conexão desse assunto com a realidade me dá um interesse mortal. Eu preciso saber o que o Freud escreveu. Eu preciso rever os textos do Freud, mesmo que eu não goste do Freud. Você está entendendo? E aquilo não te afeta moralmente mais. Por quê? Porque é a sinceridade que te faz buscar aquilo. É o interesse que te faz buscar aquilo. Do contrário, a gente piora moralmente. Porque é a falsidade que está na dianteira. É a vaidade que está na dianteira. São essas forças negativas, destrutivas do espírito que estão te puxando. Então, em vez da vida intelectual, em vez da vida do estudo te melhorar, ela te dá uma cultura, mas te piora. Muita atenção a isso. E do outro lado não. Eu não quero ter vida de cultura nenhuma. Eu só preciso estudar, Ítalo, porque eu tenho que passar no concurso. Ora, então qual é o método? O método chama-se disciplina. Chama-se matar as expectativas de que é gostoso estar ali. Matar as expectativas de que existe um método mágico. Então leitura na diagonal, leitura panorâmica, leitura trigonâmica. Não tem esse negócio. Não tem isso. Você vai sentar e vai ler. Então, mas eu resumo ou não resumo? Tanto faz. É o que funciona para você. Não tem regra. Então, eu só consigo estar resumindo. Então resume. Não, então eu só consigo estudar marcando no livro. Então marca. Tá entendendo? Eu estudo marcando. É como eu faço aqui, ó. Livro todo rabiscado. Tá todo rabiscado. Não dá pra ver, mas tá tudo rabiscado aqui, ó. Todo rabiscado. Meus livros estão todos rabiscados. É assim que eu faço. Você não precisa fazer assim. Eu não tenho pena de livro, né? Livro não sente dor, então eu vou lá e caneto o livro mesmo. É como eu faço. Depois eu vou, em vez de eu ficar fichando tudo, eu vou lá na minha biblioteca, dou uma olhada ali, pronto. Dá um pouquinho mais de trabalho mesmo depois, mas é como faz. É como eu faço. Tá entendendo? Não, então eu só consigo estudar resumindo no computador, resumindo no iPad, resumindo no iPhone. Pronto, vai lá e faz. Acabou. Pronto, não tem método para isso. O método é matar as expectativas de que é gostoso estudar. Esse é o primeiro método. A primeira coisa do nosso método é esse. Segundo, não tenha medo apenas de decorar. É assim mesmo. Estudo funcional é decoreba. Você está estudando para nada. Você não está estudando para reter na memória. Você está estudando para reter na tua atenção operacional. Vai lá e faz uma prova e acabou. Então, a maior parte de estudo de concurso, veja bem, é um estudo orientado para o resumo que você vai rever 4 dias antes.
5 dias antes, 10 dias antes. É isso que é estudo para concurso. Que é o que dá para fazer. Você não vai ter como entender o processo. Não. Nenhum concurso sério te dá tempo para você entender toda a disciplina. Você vai fazer um concurso para direito, um concurso para juiz, magistrado. Meu amigo, sabe quanto tempo você vai demorar para entender o direito? Uma vida inteira. Uma vida inteira. Se for desde lá, do direito romano, pegar toda a filosofia do direito, toda a discussão do direito, todas as correntes do direito, isso é entender o direito. Então você não vai entender o direito. Você não vai entender a história de uma lei. Você não vai entender a história de uma revogação. Você não vai entender a história. Então, o que você vai fazer? Você vai estudar, né? Resumindo, compactando, para que nas vésperas do concurso você vá lá e, pum, olhar aquelas palavras-chave, olhar aqueles tópicos, te descompactem tudo que está para trás, você possa ir fazer uma prova. E logo em seguida, você esquece aquilo e vai trabalhar onde você passou. Aí você vai trabalhar. Né? Porque ser juiz, ser defensor, ser promotor, ser analista técnico, né? Você vai precisar de uma série de outros recursos que você não aprendeu naquele concurso, que você no estudo para o concurso, mas é óbvio que não foi isso. Você precisa de um monte de outras habilidades. Então o que importa é a vida prática, do que você vai fazer quando você tiver carreira na mão. Você pode esquecer tudo que você estudou. Não fica com esse problema, não. Ah, mas é uma perda de tempo danada? Coisa nenhuma. Quando você estiver ganhando lá teu salário que você passou no concurso público, que era o teu sonho, você vai ver que foi ótimo aquele investimento. Você está entendendo? Ponto, parágrafo, passo para a próxima. Tá bom? Então é isso, pessoal. Vamos embora, vamos nessa. É um método frustrante, mas é o que a gente tem. É assim que se estuda. Não tem outro jeito, né? Sem maluquice, é assim que funciona. Beleza, pessoal? Vamos nessa. Amanhã nos vemos. Um abraço, fiquem com Deus e até mais.